Fala, protagonistas, tudo bem? Estamos de volta aqui com mais um episódio do Protagonismo Esporte Clube. Eu sou o Thiago Savoldi e hoje a gente vai receber oficialmente aí nosso primeiro convidado e eu vou chamar o Welton aí para apresentar. E não podia ser melhor, né? Falar de protagonismo, já falar de futebol, de esporte. Ficou bonito o negócio. Ficou bom, hein? Nem se tivesse combinado. Quanto Tudo tempo? bem? Saudades. 10 minutos. Coisa linda, gente. Boa tarde, bom vê-los. É um prazer enorme aqui estar no nosso primeiro episódio, né? Ou segundo, ou terceiro, eu não sei. A gente vai inventar ainda. Mas é o primeiro sequência. Convidado. Primeiro convidado. Ficou eu não fui convidado, não? É isso. Não, entendi. Sou sócio, né? É sócio, é o chefe. E vou apresentar aqui o nosso convidado, vou ler porque a ficha é longa, meu amigo. Não é pouco, não. Vamos lá, ó. Formado em Educação Física pela FMU, pós-graduado em Fisiologia do Exercício pela Unifesp, Escola Paulista de Medicina, mestre em Ciências da Saúde pela Unifesp, Escola Paulista de Medicina, fisiologista e preparador físico de clubes como Santos Futebol Clube, Al Saad Esportes Clube do Catar, Clube Atlético Mineiro, Esporte Clube Recife, Grêmio Barueri, Goiás Esporte Clube, AFC Ann Arbor, Estados Unidos, entre outros. Professor universitário de cursos de graduação e pós-graduação desde 2005. Atualmente é membro do quadro de professores do Hospital Albert Einstein, instrutor da CBF Academy. Atualmente é coordenador de saúde e performance do Desportivo Brasil. Casado com a Mirella e pai das lindíssimas Isabela e Rafaela. Seja bem-vindo, meu querido Rodrigo Chaves. Tamo junto, professor. Muito obrigado. Eu chamo de professor, a gente se conhece, ele é professor mesmo, na vida mesmo. Eu já queria começar com um presente aqui. Ó, presentinho. Aqui, convidado ganha presente. Pô, eu sou o primeiro e já ganho um já presente? ganha presente. Oh, presente aqui do nosso patrocinador, a Tudo e Todos Canecas. Beto, obrigado pelo apoio, pela confiança, cara, porque já entrar como patrocinador assim não é fácil. E para quem quiser ter esse brinde ou outro tipo de brinde, quiser fazer as canecas virarem um belo presente para a família, para os amigos, para os inimigos também. Procura o Beto, o celular é 11 91 617 1900. Vou repetir, 11 9 16 17 1900. Gostou aí, professor? Ô, meu amigo, coisa mais linda, hein? Tá contento? Tô só caprichado aqui no cabelo branco, né? Ah, mas é que eles fazem caricatura, não fazem mágica, né, irmão? Na minha eles fizeram também, o cabelinho branco, mas é pra dar um charme, viu? Na minha não, eu não tive cabelo branco, não entendi. Vou reclamar lá depois. Querido, Rodrigão. Obrigado por ter vindo. Vou começar já com uma perguntinha boa, assim. Você morou no Catar, eu vi aqui. Pois como é que foi lá? Me conta. Que você acabou uma Copa no Catar, você não sabia como é que era lá? Bom, primeiro, fico muito feliz com o convite, fico honrado não só com o convite, mas especialmente por ser o primeiro convidado desse projeto tão legal. Parabéns pela iniciativa, sensacional. Eu morei no Catar em 2008. 2008. Né, já faz, pela ficha corrida aí, você vê que faz tempo já. Quando a gente lê aqui, acharam que ia parecer um ancião, né, cara? Não, rapaz, é jovem. Eu morei lá em 2008. E assim, desde 2008 eu vim acompanhando um pouco o que aconteceu com o país. O país mudou totalmente. Então, desde a época que eu morei lá, certamente é outro país. Que legal. Mas é muito quente mesmo? Muito quente, muito quente. Eu cheguei lá, quando nós fomos, a gente fez a pré-temporada na Suíça. Chique, hein, meu? Então, começamos bem, cara. Começamos internacional, Suíça, rapaz. Aí pra jogar no Catar. Porque nessa época é muito quente, alto verão, né? Então foi no meio do ano. E aí todos os clubes vão pra Espanha, Portugal, Áustria, Suíça. No meu clube na época foi pra Suíça. Legal. A gente ficou 20 dias na Suíça. Primeiro dia no Catar, quando eu cheguei lá, era final do verão. 53 graus. Finalzinho do verão. Tá quase ficando... O clima já tava ameno, já tava mais A quentinho. sensação é você entrar na sauna de calça jeans e camisa. Nossa senhora, que isso, hein? Puxado. Mas é um lugar diferente, assim. É um lugar... O Catar é um país muito pequeno e recheado de imigrantes. Quem toca o país é imigrante, né? Então tem muito filipino, indiano. Legal. E ele fica num mix ali ele tá entre a Arábia Saudita e Emirados, né, geograficamente localizado, e ele fica também num meio termo entre a questão xiita do que é a Arábia Saudita, que é o berço da religião muçulmana,
com o que é o mais aberto, que é Dubai, Emirados, etc. Então ele fica num mix ali, tentando manter... Tá na meia mussarela, minha calabresa ali, tá exatamente, na meiuca. Exatamente, tentando manter as tradições e ao mesmo tempo tentando se abrir pro mundo e... Agora me diz uma coisa, cara, essa curiosidade ainda. Você tinha quantos anos na época, assim? Mais ou menos, não precisa ser exatamente pra entregar a Em volta idade. de entre tanto... devia ter uns 27, 28. Abaixo de 30. Abaixo de 30. Quando Mais veio- de 25 e... Quando veio o convite, assim, cara, propostinha do Catar, foi na hora, puta, vou... Porque, cara, isso a gente fala muito de carreira também, né? Porque vira e mexe, vem propostas trocar de cidade, trocar de bairro, trocar de estado, trocar de país. E tem gente que vai, tem gente que não vai. Muitas vezes ali é a grande oportunidade. Como é que foi esse momento, assim, de vou ou não vou? Foi, cara, é muito, muito difícil tomar a decisão, né? Na época, eu tava no Santos e até então eu era novo pra caramba, era até considerado, tinha até matérias falando que era o fisiologista mais novo do Brasil, dos clubes, vendo? dos clubes Começamos quente, velho. da Série A, né? E aí, um treinador que eu tinha trabalhado no Santos na época me ligou, falou, ó, recebi um convite, você topa? Eu confesso que eu não sabia nem muito bem onde era o Catar, né? Peraí, vou dar um Google aqui. Não sabia nem muito bem onde que era. E aí eu falei, topo. E eu não sabia quanto que eu ia ganhar, não tinha discutido o contrato. Jura? Não, foi na base da confiança com o treinador. E aí ele falou, então beleza, você topa mesmo? Eu falei, topa. Ele falou, então vai agora, pega o seu passaporte. Na época não tinha tecnologia que tem hoje de escanear passaporte, WhatsApp e tal. E aí eu fui até o clube, peguei meu passaporte, escaneei, mandei. 2 dias depois já tinha o visto. O negócio foi muito rápido, assim. Muito rápido. Caramba, cara. E essa mudança, até que né, a tomada de decisão não foi tão difícil assim, porque pô, o treinador era um cara super bacana, um cara super né, top, consagrado, assim. Então pra mim foi um baita privilégio de poder dar uma alavancada na carreira. Legal. E eu não era casado, não tinha filho, né? Tava fácil, hein? Tava fácil. decisão- Tava fácil. De Santa Catarina pra São Paulo com mulher e filho é bem mais mas difícil. peraí, né, filho? Foi pro Catar, né? E eu falo, eu tinha, eu até brinco às vezes, que eu tinha um kit mudança no porta-mala do carro. Eu tinha um edredom, 2 pratos, dois copos, um joguinho de talher. Falar, vamos embora. A mudança cabeça no porta-malas. Hoje em dia tá Vamos. quase igual, né? Hoje em dia eu preciso de um porta-mala porta-mala. um pouquinho maior. Ô, Rodrigo, a gente fala brincando aqui, a gente começou a história na metade, né? De você estar lá no Catar, mas você falou um negócio que me chamou a atenção, né? Você muda de continente, não é nem de país, você muda de continente, muda de cultura e dá um sim para uma pessoa. Se deu um sim, você falou, né? Você deu um sim para esse treinador, para essa pessoa. O que fez, o que tinha nele, ou o que tinha no relacionamento de vocês aí, falando agora um pouco do protagonismo dele ali, da relação profissional que vocês tinham, que te deu essa confiança de dizer sim para ele sem nem saber quanto, nem quando, nem onde? Cara, é uma boa pergunta. Futebol é um mundo diferente, assim. Não é muito diferente do ambiente que vocês vivem de negócios, né? Mas é um ambiente que a gente é testado, a gente serve no domingo, na quarta não serve mais, no sábado volta a servir, né? Então, assim, é um ambiente que exige muita performance e às vezes medir resultado, né? Imediato. E na verdade ganhou, você serve, perdeu, não serve mais. E esse cara era um cara que já tinha muita história no futebol, trabalhou mais de 50 anos, né? Terminou a carreira já, mas trabalhou mais de 50 anos no futebol. E era um cara super humano, apesar de ter um personagem por trás, era um cara super família, um cara correto, um cara honesto. E era um cara que eu me identifiquei muito por essa questão desse ambiente do futebol ser tão difícil da gente confiar tanto nas pessoas, né? E era um cara que sempre, nas decisões mais difíceis que tinha que tomar, e eram decisões rápidas, era um cara que sempre optava pelo que era o correto. Então eu acabei me identificando muito com ele nesse sentido, né? E era um cara que eu sabia que não ia passar sufoco
Na verdade, não colocaria as pessoas que trabalhariam com ele passando sufoco. Então, Uma barca furada. essa foi o ponto principal de falar, pô, né, pelo convite, eu fiquei super lisonjeado, mas esse foi o grande critério, assim, um cara super correto, não sei se eu posso falar quem é. Pô, eu já ia dizer assim, vamos fazer um quiz, né, cara? Daqui a pouco. Quem você acha que é? Bota nos comentários aqui que a gente conta no final. Pode. Aí a gente já convida ele pra vir um dia aqui também. Já convidamos o Ronaldo Fenômeno mesmo? Ué, então assim. É o Emerson Leão, que né? legal, Um cara que trabalhou em todos Que os realmente clubes grandes. o perfil que ele vende, né, é um cara muito, né, brigão, aquele cara, ele faz um personagem ali que você não imagina que é assim, né? Se fizesse um quiz, certamente ele não estaria não dentro estaria. Essas características dos top 5 aí. Você sabe que eu encontrei ele uma vez há muito tempo atrás no aeroporto e ele foi muito gente boa, cara. Legal. Muito gente boa. Ele é. Tirou foto e tal. Faz bastante tempo assim, mas ele foi muito gente boa. E foi muito legal você falar disso porque no primeiro episódio que a gente gravou, a gente falou um pouquinho sobre o papel do líder, né? Às vezes um líder, ele se coloca numa posição hierárquica superior e cria um distanciamento das pessoas e esquece de cuidar das pessoas. E tá aqui um exemplo para quem tá assistindo e para quem tá nos ouvindo da diferença que faz uma boa pessoa na liderança, porque acima de um grande técnico, acima de um jogador com uma história que jogou no maior time do Brasil, que é o Palmeiras, não sei se sabe, Mas foi ídolo no Corinthians, né? Você sabe disso, né? Enfim, mas jogou no maior, né? A melhor fase dele foi no Palmeiras. Era uma boa pessoa e isso fez dele um bom líder porque ele cuidava das pessoas e às vezes a gente deixa isso de lado, né? A gente... Especialmente quando tem muita pressão, performance, exigência de performance o tempo todo, né? Às vezes performance, o resultado vale tudo, e na verdade não é esse o caminho, né? Exato. Então ele é um cara que eu aprendi muito nesse sentido e é um cara que eu sou super grato, gosto muito dele. Um cara... Você foi depois pra algum outro clube com ele? Fui. Legal, eu fui, quando nós voltamos do Catar, porque assim, o nosso combinado era até então, ele tinha me convidado para ir pro Catar. E eu tinha isso muito claro pra mim. Eu nunca perguntei pra ele, falar, e depois, nós vamos seguir juntos, nós não vamos seguir juntos. Tanto é que quando nós voltamos, eu recebi um convite para retornar ao Santos. Né? E aí eu liguei pra ele, falei, professor, eu recebi um convite para voltar e tal. Ele falou, tá bom. Ele falou, vai lá, conversa, não fecha nada que o presidente do Atlético Mineiro tá vindo na minha casa pra gente conversar. Olha, que legal. Mas em nenhum momento ele falou, não, você vai estar comigo, né? Aí eu fui, acabamos não acertando com o Santos, aí fui pro Atlético Mineiro com ele, fomos pro Sport de Recife e por último o último clube foi o Goiás. Que legal, cara. Cria essa lealdade, né? Aí você vê, não chora, filho. Ele foi convidado pelo Leão pra ir pro Catar. Ele te convidou pra ir pra São Paulo, velho. É mais ou menos a mesma coisa. Quase depressivo, né? Não fica triste, não. Não fica triste, não. Mas, Rô, deixa eu te perguntar uma outra. Eu vou chamar de professor, cara. Porque eu não consigo chamar de Rodrigo. Chamo de professor no dia a dia, pô. Tem uma coisa, assim, que também a gente falou um pouquinho antes, que é... Você não nasce sabendo o que você quer ser. Mas chega uma hora que você diz, cara, eu quero ser isso aqui e começa a trilhar o caminho, né? Como é que foi esse momento pra você lá atrás, assim, cara, eu quero trabalhar com isso, assim? Foi natural? Foi, se espelhou em alguém que conhecia? Ou foi meio que aconteceu já, cara, eu quero isso com 17, 18 anos, eu vou estudar e vou fazer isso da minha vida? Cara, Elton... Difícil chamar de Elton também, né? Cara, a gente tem tanta... Chama de lindão, tudo certo. Já tá acostumado. Cara, a gente... É difícil, eu acho muito cedo tomar uma decisão com 16, 17, 18 anos pra falar, pô, o que eu vou fazer pro resto da minha vida? E comigo foi mais ou menos assim. Eu entrei na faculdade de Educação Física, eu jogava futebol, e aí fui fazer Educação Física por isso. Mas eu sempre... tinha muito claro que eu gostaria de trabalhar com futebol. Legal. Nunca me interessei vôlei, natação, nada. Eu sabia que eu iria trabalhar com futebol, não sabia exatamente o quê. E aí até explica um pouco da minha trajetória acadêmica, porque meu primeiro, na época a faculdade era anual ainda. Cara, meu primeiro e segundo ano foram terríveis na faculdade. Sério? Nossa, eu entrava na aula, saía, ia pro bar, ficava no bar, voltava. Cara, terrível. Você no bar?
Não consigo E sem beber, imaginar. né? E não Eu não bebe. bebo. Você não bebe? Consigo imaginar Você ia isso. pro bar fazer o quê? Eu não bebo. Ia pra bagunça, né? Tá certo. Ia pra tomar água. Tomava água, tomava... Bar tomar água. Pronto. Pronto. Né? Só não tava na sala de aula, né? E aí eu fui para um primeiro congresso de futebol. E aí nesse congresso de futebol, os caras entregaram uma sacolinha que tinha um folder. E aí dentro do folder tinha um centro de pesquisa de ciências do esporte, que ficava em São Caetano. E aí eu já tinha mais ou menos definido, tinha me apaixonado já pela fisiologia, então gostava muito da fisiologia, Legal. né, do funcionamento do corpo humano em exercício e tal. Então eu sabia que, que área que envolve isso. Então tinha a preparação física e a própria fisiologia. A fisiologia estava começando ainda. Né? Tinham muitos clubes que não tinham ainda o papel do fisiologista como é natural hoje. E aí eu olhava para os caras que eram os tops e falei, o que esses caras têm? Os caras tinham muita experiência prática e tinham um grande viés acadêmico. Falei, puta, Legal. eu preciso ir para esse caminho. Aí eu fui para esse centro de pesquisa e melhorei, saí do bar, por incrível que pareça, e fui para... Olha só. Comecei a virada. sala a de frequentar mais a sala de aula. Legal. E aí as coisas foram caminhando. Só que futebol é um ambiente muito fechado. É difícil, né? E eu não tinha tantas conexões que me permitiam, né, estagiar num clube. Não existia isso na época. E a forma que eu tentei encontrar de entrar nos clubes foi fazendo pós-graduação e o mestrado. Então foi pesquisando aonde eu tive mais relacionamento com as pessoas do futebol e aí as coisas caminharam. Cara, Né? que legal, porque valida muito o que a gente falou antes, né? Isso é ser protagonista, né? Cara, descobri que eu quero ser. Ou algo dentro desse segmento aqui. Eu vou começar a garimpar espaço para entrar nesse segmento. Mas eu preciso saber quem tá lá, o que faz. Exato. Como chegou. E aí você começa a construir. Porque a gente tava falando um pouco antes aqui que era assim, muita gente às vezes quer a posição, mas esquece do processo, né? É por escada, né, cara? Você não chega lá de elevador. Não tem isso. Você vai na escadaria, você vai subindo. Se chegar, não fica. Não, se chegar no elevador, amigão, aí é QI, ou é dono, né? É igual eu, tô apresentador aqui que a gente é dono do negócio. Senão não quer estar aqui também. Pode falar o que a gente Pode quiser. falar, tamo tranquilo. Eu sigo na escadinha ainda. Mas tá todo mundo. Eu acho que é um pouco disso, assim. Eu acho que quando você para de subir a escada, você pode, de repente, em algum momento, o degrau ser mais lento. Né? Você não acelera, tenta. Você chega um momento, você dá uma desacelerada. Mas você parar de subir, você parou. E aí, cara, alguém te ultrapassa. Alguém passa por cima, não tem jeito, cara. E Isso assim- vale pro esporte, vale pra carreira, vale pra vida, né? Tudo. E com a quantidade de informação que tem hoje, né, em termos de publicação, por exemplo, científica, preciso estar atualizado. Esse é um ponto clássico, né? Pô, não posso ficar desatualizado. Cara, é impossível se acompanhar a velocidade que tem hoje de publicação técnica. Né? Então, Possível, né? você precisa criar uma rotina que seja consistente, né? De sempre um passinho de cada vez e tal. Mas nessa minha trajetória teve um fato que foi super importante para mim. Assim. Eu estava no último ano da faculdade e no comecinho do ano, era março mais ou menos, aí tinha um congresso em São Paulo, que era um congresso da Gatorade. Que eles faziam um congresso de ciências do esporte e tal. E o melhor trabalho do congresso, que eles elegiam lá, ganhava uma passagem para visitar os laboratórios em Barrington, que era uma cidade pertinho de Chicago, e ir para um maior congresso que tem de ciências do esporte nos Estados Unidos, que é o American College. E aí eu apliquei mandei meu trabalho que eu tinha feito lá, e apliquei pro congresso. Fui lá, e era um congresso só de futebol, porque era no ano da Copa, 2002. E aí só discutia futebol. E aí fui e conheci um monte de gente, né, que tava... Conheci o pessoal do Santos na época, quem me abriu as portas depois. E era um congresso que era sexta e sábado. E aí na sexta eu apresentei meu trabalho, no sábado saía o resultado da final. Na hora do almoço saiu o resultado, fui pra final. Falei, cara, Falei, será? Mas tinha tese de mestrado, tinha um monte de gente. Você tava na faculdade. Tava na faculdade, o último ano da faculdade, começando o último ano. Mas tava na guerra, tava ali. Tava ali. E aí, eu tinha apresentado o trabalho já em formato de pôster na época,
E aí os finalistas tinham que apresentar no auditório. Cara, nunca tinha falado pra tanta gente na vida, né? Aí fiquei treinando a tarde inteira. Treinando. Foi pra final, dei sorte lá e o negócio aconteceu. Isso foi um ponto. Isso foi uma coisa que me abriu as portas, assim, me deu, na verdade, visibilidade. Vamos olhar esse menino aí? Quem que é esse cara aí? Vamos conhecer esse rapazito aí? Puta, mas não é sorte, não. Isso é competência. Não, ia cara. dizer, da sorte aí, não, da sorte aí você tá brincando com a gente aí, cara. Acho que cara, mas... é competência. É competência. Acho que no momento onde você... Acho que sim, você falou, né? Tinha um momento onde você queria trabalhar com futebol, teve aqueles 2 anos de faculdade que você queria ficar com a galera, até o momento que a chave vira, e aí você se dedica e você assume o protagonismo da sua vida, da sua carreira, da sua história. E eu não tava lá, né? Mas sorte não foi, certeza. Mas eu acho que teve um pouco. Cara, mas a aconteceram sorte... muito no momento certo, sabe? A sorte só ajuda a mente preparada, bicho. Se não tá preparado... Você podia ter dito, cara, eu vou apresentar pra essa galera toda, eu tô fora. Não, você tava confiante. Eu quase fiz isso. Mas quase, tá todo mundo quase, né? Mas a confiança ali, você sabe o que tá fazendo. Você se preparou para aquilo ali. Conceitualmente, a apresentação pode não ter se preparado, mas o material que você estudou, que você apresentou, você sabia. Então, a sorte só vem pra quem tá preparado, bicho. Não adianta. Todo mundo acha que chegar lá é sorte. Então, esse foi um fato super marcante pra mim, assim, sabe? Eu acho que se tem sorte aí, me intrometendo, é de ter tido o concurso. No momento certo. Você tinha o espaço pra estar preparado. Você já estava preparado e tal. Então, talvez se o concurso não existisse, talvez teria sido mais difícil. A sorte é de nascer o concurso. Agora, a atitude de se inscrever, e ganhar, de né? se colocar lá, e quando ir pra final dizer, cara, eu vou encarar esse trem aqui. E quando chamou lá, apresentou com competência, porque senão não iam ter te botado como campeão, aí já não tem mais sorte. Foi um fato... Que legal. Porque depois me encaminhou, abriu as portas para eu poder fazer o mestrado onde eu fiz, que foi na Escola Paulista de Medicina, porque o meu orientador até então estava na mesa, mas não era meu orientador na época, a gente não tinha nem pretensão de fazer o mestrado com ele e tal, que era o fisiologista de São Paulo na época. E aí as coisas caminharam bem, assim. Então... Legal. E esse ponto aí, eu vou engatar uma pergunta aqui, que assim, falando até de sorte ou não sorte, ou performance, né? Que você teve performance para chegar e ganhar o prêmio. Eu vou assumir uma informação, eu não sei se é verdade, eu vou dizer que é, mas aí você me confirma ou desconfirma também, tá tudo certo. Mas eu acredito, cara, que no ambiente de futebol, por exemplo, tem sim, a gente sabe que é muito nichado. Então, sei lá, nasce na escolinha 10 mil atletas, mas tem vaga para 100. Né? Então, desses 10 mil a coisa vai afunilando. Mas eu acredito que... Tô assumindo que sim, eu quero entender se é verdade ou não. Que chega um momento que tem o cara talento 9, de 0 a 10, que fica para trás porque, cara, ele simplesmente não se dedicou. Ele não quis treinar mais, ele não quis suar mais. Quando tem o cara talento 5, ou 6, ou 7, que ele passa porque ele ralou, ele botou o sangue ali. Tem muito disso também, que você trabalha muito com base. Tem o cara que é cracaço, nasceu com o dom, mas bicho, zero vontade. Preguiça bate e não vai. Tem muito disso. A gente estava discutindo isso até ontem no clube. Nós jogamos ontem, né, na estreia da Copa São Paulo. Ganhamos? Empatamos 1-1. Tamo no jogo. Mas tivemos jogador expulso com 20 minutos do primeiro tempo. Então foi bom, não foi ruim, não. Não foi ruim. Não foi ruim. Assim, a gente estava até falando disso, porque assim, essa nova geração é um mundo à parte, assim, do ponto de vista de mentalidade. Coisas que são, às vezes, até difíceis pra gente lidar no dia a dia, porque eles querem muitos direitos e poucos deveres, né? Então, um atleta, escolho ser atleta, você escolhe pagar um preço, né? Atleta não bate ponto. Eu não sou atleta das 8 às 5, né? Puta, excelente. 24/7, né? Com certeza. E aí isso vem junto um preço alto, né? Em função de uma mentalidade que você tem que sustentar ela por mais tempo. Né? Então não foram poucos casos de atletas super talentosos, mas que não queriam pagar o preço. Né? Tem até hoje casos assim. E a gente tenta reverter isso.
né? Porque, na verdade, quando olha para um jogador de futebol, as pessoas só olham o sucesso, Só. né? Só o que tem de legal. Pô, a fama, o sucesso, financeiramente o cara super bem resolvido e tal. Mas tem um preço a se pagar, né? Esse atleta hoje ele chega no clube, por exemplo, ele chega com 14 anos. É a porta de entrada hoje, né? Então, com 14 anos... tem Uma criança ainda, né? Tem jogador do Tocantins, Amapá, Maranhão, Rio Grande do Sul. Tem jogadores espalhados do Brasil inteiro. E esse menino não sabe quando ele volta pra casa. O cara do Tocantins não consegue ir pra casa num feriado de 4 dias. Não vai. Entende? Então, assim, essa mentalidade a ser construída, mas com 14 anos ele é dono da própria vida. Ele come o que ele quer, ele estuda se ele quiser. O clube tem um papel formador ali, mas é um papel até um certo ponto. Claro, né? claro. Então, assim, essa questão da mentalidade de pagar o preço, ainda acho que a gente tá a gente deixa um pouquinho a desejar. E aí é por isso que tem jogadores que talvez não sejam tão talentosos que falam, não, esse cara... Mas ele come grama, né? Isso, Ele treina mais que os outros. Esse cara dorme mais, esse cara... Porque tem uma ciência por trás que justifica muita coisa. Então, um atleta que dorme menos de 8 horas por um período consecutivo, por exemplo, esse cara tem risco de lesão muscular maior do que 5 vezes. Olha só. Então, assim, são coisas que são importantes a gente ir construindo, né, para fazer com que eles sejam autônomos. E não falar, pô, tem que ter um cara do meu lado para falar, cara, vai dormir, pô, vai descansar, se alimenta bem, pô, acabou o treino, vai comer porque isso é importante. Não, e é engraçado, né, esse preço, né? Uma coisa que eu nunca imaginava conversando com ele. Todas as fofocas de futebol eu sei com ele, né, velho? Quando você quiser saber, você me conta. Beleza, vou pegar o contato do Rodrigo. Mas aí, qual a quentinha do dia? aí lembra quando viraram os jogos para as 11 da manhã? Sim. Falei, porra, puta chato, velho. 11 da manhã é sacanagem, né? Estraga o nosso almoço, aquela coisa toda. E o meu Corinthians não joga bem 11 da manhã. Nunca joga bem 11 da manhã. Nem às 4. Não, às 4 joga bem. Às 4 joga bem. E aí ele falou, cara, você acha ruim, mas pro atleta, pra quem trabalha, é maravilhoso. Eu falei, mas por quê, cara? Eu falei, cara, eles vão almoçar em casa, bicho. Termina o jogo, 12:30, o cara vai almoçar em casa. Mas fisiologicamente também? Não, tem... Do ponto de vista performance. Tem porque coisa... a mim parece que... Os caras tão lentos, né? Não é? Isso, não sei se é porque é mais quente, né? Por causa do horário. Mas até olhando em perspectiva da rotina, deve ter uma quebra de rotina ali, Total. E a gente não treina esse horário. Não é comum treinar às 11 da manhã. Né? Por exemplo, nós jogamos ontem 1 da tarde. Pior ainda. Nossa. Né? Era 9:30 da manhã, o jogador tava comendo almoço, macarrão com filé de frango grelhado. Esse é o ponto. O cara vai ter que... Isso é foda. O cara vai ter que almoçar 8 horas da manhã pra ter glicogênio. Ó, eu falando tecnicamente, mas ter... é isso. Não seria... Cara, eu fiz técnico alimento na Escola Agrotécnica Federal de Concórdia 50 anos atrás. Jura? Juro, cara. Caramba, caixinha de surpresas. Pronto. Mas, voltando, assim, acho que deve ser estranho pro jogador, fisiologicamente falando, já que é o tema aqui, jogar 11 horas da manhã. Né? Não seria um almoço, seria um café da manhã reforçado. Mas não é comum treinar esse horário. Então, exige uma adaptação, certamente. Mas, do ponto de vista social, é fantástico. A gente falou, almoço em casa. Almoço de domingo em casa pro jogador de futebol. Maravilhoso. Imagina, fora cara. da curva. Não é? Eu nunca tinha imaginado nisso. E aí você tem o cara que joga no domingo 6:30 da tarde. Acabou. E aí esse cara Ele concentrou no sábado de manhã, concentrou, domingo, o dia todo, e segunda-feira ele tá lá pra treinar, porque quarta-feira tem jogo de novo. É o preço. E eu achei ótimo, ele falou, atleta não bate cartão, né? Não tem horário assim. Mas você sabe que eu ouvi ele falar assim, eu acho que explorando um pouquinho do nosso caminho aqui, o que a gente falou no primeiro episódio sobre você ser dono, fazer suas escolhas, ter dedicação. Eu acho que a gente também não é profissional 24 horas, não bate cartão, talvez, mas a gente deveria ter um tempo para se preparar para isso também. Se você quer assumir o protagonismo na sua carreira, Sim. se você quer ser um jogador de futebol de elite, e aí vou dar o passo atrás aqui, quero ser um baita profissional no meu trabalho, eu não posso trabalhar das 8 às 6 se depois eu não vou estudar, se eu não vou ler, se eu não vou me atualizar, se eu, sei lá, vou fazer uma outra língua, vou fazer uma outra coisa.
Não, É também parecido, né? Não dá pra também ser profissional de Eu alta acho que performance das 8 às 18. É isso. Não existe. É isso. Isso não existe, galera. Não tem. Não existe. Eu acho que tem uma diferença gritante ali, que é a questão de alimentação, socialização. Isso Aham. eu acho que é um extremo muito grande, porque eu posso ir pra casa comer um x-salada a hora que eu quiser, né? O atleta não. Pensei nisso agora, hein? Pô. Ele depende, um burgão, né? O atleta ali depende disso, vai fazer a diferença na performance. A dele. ferramenta dele é o corpo, né? Ele tem que estar muito preparado, né? Muito descansado e bem alimentado. Hoje né? em dia, O atleta, hoje em dia, a questão física é determinante. não é? Né? Se olhar futebol há 10 anos para trás, talvez fosse menos, 20 anos para trás, ainda um pouco menos Diga o Romário, né? fisicamente Eu determinante. consigo pensar no Romário, Renato Gaúcho, Edmundo jogando futebol. Mas você pega, por exemplo, nessa última Copa do Mundo, a FIFA ela mapeou todos os jogos em relação à distância percorrida, a performance física dos jogadores. Tem jogador que correu 16 quilômetros, considerando 90 minutos, que não são mais 90 agora, né? Com 8, 9 minutos de acréscimo para cada tempo, e mais prorrogação. Aqui no Brasil, um jogo do Campeonato Brasileiro corre 10, 11. O cara que é muito fora da curva faz 12. O cara fez 16. Caramba. Né? 80 sprints. Atingindo uma velocidade absurda, né? A velocidade ela fica desses jogadores que são top de linha, elas ficam muito próximas. Vamos girar ali entre 32 a 35, um outro ET 36. Né? Mas a questão é quantas vezes esse cara faz isso? Tem jogador que faz 80 sprints no jogo. Cara, é muito surreal, é muito... Rafinha no primeiro jogo do Brasil, o pessoal criticou o Rafinha, porque o Rafinha, não sei o quê, blá, 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 fez mais de 70 sprints no jogo. Então, um cara que cumpriu uma função, que às vezes passa despercebida ali, mas que tem um papel extremamente importante pro todo, pro contexto, né? Pô, mas ele perdeu o gol pra caramba, hein, meu? Vou te Perdeu. falar, eu sou corneteiro, ele perdeu o gol pra caramba aquele dia. Mas tudo bem, ele fez 70 sprints, tá bom. Tá Mas, bom, mas cara. ele tava cumprindo uma função, acho que esse que é o ponto, né? É Mas aí isso. talvez o resto, alguém ali não tava cumprindo a função, talvez era o técnico. Pode ser. Enfim, fica aqui. Deixa pra lá. Tite, se quiser vir aqui Também, desmentir, também tá tá convidado. convidado também, não tem problema não. Mas essa questão que a gente falou do atleta, que ele abre mão, né? Ele tem um sacrifício a fazer, vale para toda a carreira, na verdade. Né? Por mais ou menos, um lado é mais você estuda mais, outro lado é você ter mais cuidado com o teu corpo, outro lado é você ter mais gastar energia em fazer relacionamentos, mas não tem não tem almoço de graça. Né? Então, você quer crescer, independente da profissão que você quer. A gente estava falando aqui um pouco antes que sucesso é particular. Cada um escolhe o que é sucesso para você. Né? Mas você quer ter sucesso, de novo, seja qual for o seu sucesso, você vai ter que se dedicar. Tinha um chefe meu, quando eu comecei a trabalhar, que ele falava assim, para você entregar 100% seja qual for a sua meta, é que eu pago o teu salário. Você quer crescer, faz 120. Quer aparecer, faz 150. Ou seja, faz o teu, faz um pedacinho aqui, ajuda o colega do lado, participa de um projeto que não tem a ver com você. E eu levo muito isso para minhas equipes, cara. Pra gente crescer, especialmente a área comercial, tem que bater meta. Pô, mas, cara, tem que bater meta. Não é bater meta sempre, mas é bater meta. Você tem que aparecer, que se você ficar sempre atrás, dando as desculpas, contando a história, meu amigo, alguém vai passar por cima, não tem jeito. É assim que o jogo vira, né? Assim, essa questão da meta do negócio de vocês, ela é muito clara, né? Super bem estabelecida. Fala, olha, é isso aqui, é tanto. No esporte, ela é discutível. Total. Né? Ela é discutível, assim, pô, o que é... O trabalho foi bem feito. Fala assim, o que é o trabalho bem feito? É ganhar? Se você falar pro presidente do Ceará, fala qual que é a expectativa do Ceará para 2023? Ele fala, ser campeão brasileiro. Não, mas peraí. Fala, não, mas se você colocar dentro de um contexto e falar, não, nós vamos brigar para não cair, esse cara tá fora, você pode ter certeza. Verdade. Então, assim, futebol é muito maluco nesse sentido, porque ao mesmo tempo que começa com essas novas empresas, né, ser mais racional do ponto de vista de controle de gestão, tem o lado emocional. Então, futebol é sentimento.
Seja pro torcedor, seja para quem trabalha. Quem trabalha com futebol tem que ter o sentimento. O cara tem que ser apaixonado. Sim. Né? Não tem como um cara que faz 80, 85 jogos no ano, seja jogador ou seja staff, cara que fica mais de 200 dias fora de casa, esse cara não ser apaixonado pelo que ele faz. Não tem como. Então ele tem que fazer um pouquinho a mais, ele tem que se dedicar um pouquinho a mais. Isso serve para todo mundo, né? Seja para quem tá na gestão, seja para quem tá no campo, né? Eu sempre falo para os jogadores, pô, se você fizer, qual que é a sua deficiência? O que você tem dificuldade hoje? Pô, eu tenho dificuldade com a minha perna direita, ou cabeceio mal, sei lá, seja ela qual for, né? Essa faz 10 minutos a mais por dia. 10 minutos. Chega um pouquinho mais cedo, faz 10 minutos a mais. Pela quantidade de vezes que a gente treina, na hora que você terminar a semana, né, você tem mais de uma sessão a mais do que todos os outros naquilo que você é ruim. Animal. Isso em uma semana. Multiplica isso pelo mês e assim você vai... Assim, E esse ensinamento vale para tudo, cara, porque exatamente vale pro cara que vai abrir uma empresa, um empresário, vale pro cara que quer construir uma carreira, vale pro cara que tá abrindo um podcast hoje, vale para todo mundo, cara. É ficar mais, é se dedicar mais, porque para chegar mais longe que o coleguinha do lado, você tem que fazer mais que ele. É isso. Não tem muito segredo gente brinca com a história simples, né? do 1% a mais, né? Parece que tá até batido, né? Assim, mas 1% a mais todo dia é isso. Você vai somando, cara. 1%, mais 1%, mais 1%. E 1% às vezes é 10 páginas de um livro. 1% às vezes é acordar meia hora antes para conseguir encaixar alguma coisa nova na sua rotina, né? Ter método, ter disciplina para fazer as coisas. E uma coisa que você falou, Rodrigo, que para mim tá muito claro, assim, eu sou um apaixonado por futebol desde sempre, né? E eu acho que Sabe escolher o time, mas ele gosta de futebol. eu estou muito feliz nesse momento. Você falou do sentimento, do quão passional é esse ambiente. Queria saber de você, assim, como é que você equilibra essa questão do passional com a necessidade de ser racional para entregar performance, para entregar seu trabalho? É fácil? Não, é super difícil. É super difícil. Porque quando você está envolvido, isso sem clubismo, né? Independente do clube que você trabalha, você, na verdade, você torce pelo trabalho. Então, tem amigos do futebol de outros clubes que falam, pô, mas você torce pro Atlético Mineiro? Cara, eu quero que os caras que estão lá se dão bem. Eu tenho grandes amigos no Atlético Mineiro, por exemplo, entende? Só que a gente vive com essa eterna gangorra entre a razão, né? Então, quando eu perco um jogo, né, a gente precisa ter equilíbrio para entender que se eu perdi o jogo ou perdi um campeonato, não tá tudo errado. E ao mesmo tempo, se eu ganhei, também não tá tudo certo. Então, não posso subir em cima da mesa se eu ganhar e não posso enfiar a cabeça no buraco se eu perder, porque daqui mais 3, 4 dias... Tem de novo. Tem de novo. Né? Então, é difícil você equilibrar. Eu confesso que eu gosto pouco de perder. Só você. Sim, e eu já lidei pior. Hoje eu lido melhor, acho que até pela minha própria... Tem outras coisas que certamente são mais importantes do que isso. E eu não posso prejudicar as minhas meninas, por exemplo, convivo com elas, né? Porque eu perdi um jogo que o cara acertou uma bola. Então, não é justo, né? Então, assim, acho que a vida ela vem em fases. Tem fases que a gente trabalha mais, tem fases que a gente estuda mais, tem fases que permite com que a gente trabalhe 12, 13, 14 horas, se esse for o desejo, né? Sim. Não acho que esse é o caminho, mas que todo mundo tem que fazer. Acho que cada um tem que encontrar o seu ponto de equilíbrio ali. E tem fases que você... né, fala, poxa, isso aqui eu... Chego em casa, eu deixo o celular longe porque eu quero curtir o momento com as minhas meninas. Então, a vida é um pouco disso, assim, de você encontrar talvez... E é difícil, Porque no futebol você você sofre, né, com essa questão de estar exposto à performance, né? E do julgamento da performance, como você falou, né? Às vezes o rendimento do time é excelente, mas o cara acertou um chute lá do meio de campo, teu time perdeu de 1-0 e aí?
Aham. Então, o condicionamento de uma boa performance vai estar diretamente ligado se o time ganhou ou Copa perdeu, do né? Mundo é o maior exemplo, né? Se a Argentina não ganhasse o segundo jogo da Copa, ela tava fora. A Argentina perdeu o primeiro jogo para a Arábia Saudita. Caiu o mundo para os argentinos. Sim. Né? Digo até mais, se o México ganha da Polônia, ela já chegava numa pressão que qualquer empate ela tava fora. Exatamente. E aí fala assim, poxa, porque a Argentina... A final mostrou isso. O Messi perdeu uma bola, tomou o gol. Exato. Quer dizer, quase tomou o gol, né? Que o goleiro pegou aquela bola... Aquela última bola, aquela né? última bola foi E aí incrível. o Messi hoje é exaltado. Aquela bola podia ter entrado. Ela poderia ter entrado e falar, pô, o Messi é um vilão, porque o Messi... Não, ia ser um vilão eterno, né? É uma bola. E não mudou o quanto ele se dedicou, não mudou o que ele comeu antes do jogo, Nada. o tempo que ele dormiu. Não. E os dois gols que ele fez. Os 80 sprint que ele deu durante o jogo. Foi os dois gols que ele fez. Não ia mudar nada. Uma perna que Nada. apareceu no meio do caminho, que o cara bateu bem na bola, É. mérito dele, e mérito do goleiro que fez Ah. uma bela defesa. Que é a visão do lado do Mbappé, né, cara? Ele fez 3 gols. Se aqui a bola cai no pé do Mbappé, ele faz o gol. Ele encobre o goleiro. O outro lá deu um bicão, o goleiro defendeu. Ele falou, cara, fiz 3 gols, não fui campeão. Pô, e aí o trabalho tá errado? Não, mas Então- é fogo, porque no final das contas, não é que o trabalho tá errado, nunca, não é isso, mas no final, cara, acho que quando chega num momento, especialmente esporte, né, quando o cara vai pro final da carreira, ele é alguém mais lembrado ou menos lembrado com o que ele conquistou, Sim. né? Então, vamos lá, o Messi, agora ele é o Messi, porque ele ganhou a Copa do Mundo. Se não tivesse ganho, ele ia ser sempre o Messi sem a Copa do Mundo. Sim. Sabe, pro Argentina ele não ia ser o Messi, não ia ser o Maradona. Isso. Sabe? Isso. É tal e qual o Neymar hoje pra gente, cara. O Neymar, ele precisa ganhar a Copa do Mundo. Porque senão, ele não vai passar o É Ronaldo. um fenômeno. Eu acho ele um fenômeno, Fenômeno. cara. Eu defendo ele pra caramba. Ele tem números que Que ninguém tem. Ninguém Que tem. ninguém Concordo. Ele ganhou tudo, cara. Ele ganhou tudo que ninguém ganhou. tem. Uhum. Só que ele não ganhou a Copa do Mundo ainda. Então, pro brasileiro, não é amanhã. Ao longo da história, ele não vai ser campeão mundial se ele não ganhar na próxima Copa. E aí, cara, não é que faltou performance. Não é mas- que o cara entregou menos. Mas tem coisas Então, mas trazendo pra vida do cara, do executivo, que tem metas que você precisa bater, cara. Tem meta que te bota no brilho. Tem meta que diz, cara, se bater ou não bater, beleza. Mas tem aquela meta que você precisa chegar. Então, mas você concorda que, por exemplo, Benzema hoje é o melhor jogador do mundo? Cara, não dá pra comparar Benzema com Neymar. Não, nem de perto. E aí, Nem de perto. então assim, que tá, na verdade, atrelado à conquista. A conquista. A conquista, De novo, ao que... O Modric, ao que- pelo amor de Deus. Isso. Neymar Mas com tá uma perna diretamente- capenga joga mais que o Modric. Tá diretamente ligado a como se mede a performance no esporte. Mas você falou um negócio agora sobre o Messi e eu tava lendo, ouvindo, enfim, as comparações, né, que sempre existiram entre ele e o Cristiano Ronaldo e que agora tá consumado, entre aspas, para nós especialistas de futebol, né? Porque o povo é especialista em futebol, né? Que, olhando em perspectiva, né, o Cristiano Ronaldo tá lá no Al Nassr, ganhando 1 bilhão por ano, mas o Messi construiu tudo que fez, ganhou a Copa do Mundo, então aqui se divide muito. E olhando agora, pensando em carreira, cara, às vezes a gente se julga ou se cobra ou olha para um pedaço curto de tempo, quando na verdade é tudo uma construção. É que você vai história. ter que olhar em perspectiva, você vai ter que olhar nesses 20 anos que ele tá aí jogando, Aham. como termina. Cara, é muito frágil para mim você decidir o melhor jogador do mundo e ele ficar com esse título. Ah, cara, o Modric jogou muito aquela temporada. E acho que ele joga bem. Eu gosto muito do futebol dele. Mas, cara, você não vai botar ele numa comparação com grandes jogadores, porque quando você olha a carreira inteira, a construção do primeiro dia até o último, aí você consegue avaliar. Concordo. E a nossa carreira é assim também. Igual. E a gente se cobra, às vezes, pela performance de um jogo, quando a construção está sendo feita. Um você perde, outro você ganha, e lá no final você entregou e você alcançou o seu sucesso, que não é o meu. Sim. Não, mas eu acho que isso é legal, assim, a gente trazer que o esporte eu acho que o esporte compara muito com carreira, seja qual for, assim, porque é isso, é de se dedicar, é entregar. Tem aquele campeonato, tem aquela meta que você precisa alcançar. Aquilo ali, cara, às vezes é o momento da virada. Do teu momento na empresa ou de um próximo passo de carreira, que aquilo lá te dá uma visibilidade. E tem outras que, cara, você não vai conquistar. Mas também quando não conquistar, não pode se afundar. Não pode largar de mão, não pode desistir. Deu errado hoje, reprocessa. Às vezes sai puto, sai chateado contigo mesmo. Reprocessa e amanhã volta de novo. E continua construindo.
E aí que é o processo, que aí é o todo. É isso. Né? Porque ninguém ganha sempre. Ninguém bate meta sempre. Agora a diferença é como eu lido quando eu não alcanço. Exato. E como eu lido com aquele momento que eu preciso alcançar. É por isso que o esporte é tão importante no processo de educação. Muito. Né? Fantástico. Então, a hora que você olha... Eu tava até falando pra Bela, pra minha filha. Ela falou, pai, porque perdeu a Copa do Mundo, que triste, papapá, ameaçando chorar. Eu falei, filha, são 32 times. Um vai ganhar. Os outros 31 vão voltar pra casa. Então, é isso mesmo. É um só E vai outra ganhar. centena nem foi, né? E outras nem foram. Tentando ensinar dentro da simplicidade do pensamento dela, de falar, tem que se dedicar, tem que fazer um pouquinho a mais, né? Tem que entender quando ganha e quando perde. E aí, fazer uma leitura de o resultado não veio, por que não veio? Amasso tudo e jogo fora, que é o que a gente faz aqui no futebol brasileiro. Exato. Né? Não Exato. presta. Tá tudo errado. Tá tudo errado. Hoje nós temos na Série A do Campeonato Brasileiro 10 treinadores estrangeiros. E a gente reclama que não tem treinador brasileiro à altura. Nós não vamos ter. Se eu tenho na melhor divisão do Campeonato Brasileiro, o ano passado já foi assim, e esse ano de novo, metade dos treinadores estrangeiros, como eu formo o treinador? Não vou formar treinador. O ciclo futuro fica comprometido. Fica comprometido. E a forma de avaliar eu acho que é diferente, né? Eu acho que a gente dá muito mais, como torcedor também, você dá muito mais espaço para um treinador estrangeiro do que um treinador brasileiro, especialmente um cara que está começando. Exato, exato. Hoje a gente tá, pelo menos no Palmeiras aí, tá bem servido com o cara de fora, mas se pegasse um Jorginho, quando ele fez a transição ali entre o Luxemburgo e o Abel, não sei se a gente teria tanta paciência de perder 3, 4 jogos seguidos. O cara tá começando agora, é isso. Não tira daqui e acabou com a carreira do cara. Pois é. E se você for olhar historicamente, o Abel, ele é fantástico. Um cara trabalhador, inteligente, estudioso, ótimas ideias. Mas esse cara em Portugal não trabalha em clubes grandes. Sim. O principal treinador português é o Gesualdo. Veio pro Santos e em 2 meses nós moemos ele e mandamos ele embora. E mandamos ele embora. Sim. Né? Então, assim, aqui é muito difícil a cultura. A imprensa estimula, quer que troque o tempo todo, porque isso gera notícia, isso vende, isso blá blá blá. Então, assim, a gente não tem planejamento a longo prazo. Eu falava pra minha esposa, ela falava, vou te visitar. Eu falava, vem essa semana, porque nós ganhamos sábado. Não, vou no fim do mês. Eu falava, não, no fim do mês eu não sei se vai dar. Com a passagem não. Espera, porque tem clássico e não sei se... deixa o resultado agora. Espera o primeiro tempo, pelo menos. Né? Se a gente estiver ganhando, você compra passagem. Exatamente. Você deixa. Ô, professor, me conta uma coisa. Pô, o papo tá bom, hein? Tá Começamos bom. bem, hein? Começamos bem. Pra gente ir pro fim aqui, que tem que ir. Senão a voz da consciência nos expulsa daqui. Que o homem manda, o homem é brabo. Que foi um momento esportivo, assim, marcante na sua história? Pode ser no futebol, pode ser em qualquer outro esporte. Não precisa se atrelar ao futebol, embora seja muito conectado. Que te marcou, assim, pra gente fechar essa conversa maravilhosa? Tem grandes momentos, assim, que eu... O Mundial do Corinthians eu sei que é incrível, mas deixa eu contar outro. Eu casei nesse dia. Olha! Eu tava ocupado com uma coisa mais importante. Não, isso eu concordo. Mirella, beijão, bem mais importante. Concordo, isso eu concordo. O esporte, eu adoro esporte, né? Não só futebol. É lógico que o futebol tem as grandes Copas do Mundo, são momentos que marcam, né, tanto 94 quanto 2002, né, as próprias que perderam, acho que são importantes lições também. E é engraçado que eu consigo sentir um prazer naquilo que eu faço, porque às vezes em pequenos momentos, jogos que talvez não sejam para muitos, eu sinto um prazer enorme. Vou dar um exemplo. Olimpíada é fantástico, adoro ver os caras da natação. Tem um cara que eu sou fã pra caramba que é o Bruno Fratos. Puta, animal, né? animal. Que é um cara que é um perfil do atleta mesmo, né? Que é o cara que ficou conhecido. Você fala, Bruno Fratos, quem é Bruno Fratos? É o cara que ficou conhecido na Sport TV como... Aquela resposta que ele deu, né? Tô felizão. Deu uma zoada. Né? O cara ficou conhecido por isso. E o cara é uma máquina de treino, de dedicação e tal.
Então eu consigo olhar para o esporte e sentir grandes momentos de prazer. Né? O ano passado a gente fez um jogo na Copa Paulista, campeonato pequenininho pra caramba, Desportivo Brasil e 15 de Piracicaba. Nós temos ganhando 2-0 em Piracicaba, aí tomamos 2-1, 2-2, virou 3-2. E aos 49 do segundo tempo, a gente empatou e virou o jogo. Cara, vestiário, tenho imagens, me arrepia só de... Cara, imagina. E num jogo que você fala, cara, Desportivo Brasil e 15 de Piracicaba, na Copa Paulista. Cara, é um dos melhores jogos que eu tenho em termos de memória. Que legal, cara. Então, assim, porque o esporte porque a gente vai querer medir pela grandeza da equipe, ou da discussão, ou do campeonato, mas quem tava lá tava vivendo aquilo de maneira intensa. Você estava, os jogadores estavam, então é diferente. É por isso que a gente fala, né? No primeiro episódio a gente falou, cara, conheça a sua medida. Você não pode se basear pela medida do outro, nem pro bem, nem pro mal, nem dizer assim, não, mas era o jogo da Copa Paulista. Cara, pro cara que tava lá, que fez o gol que virou o jogo aos 49 do segundo tempo, cara, não interessa se era a Copa do Mundo, se era a Copa Paulista. Pra ele era a Copa do Mundo. Era ele, cara. Era ele. Mas são... Incrível. E não é só esses momentos de jogo. Agora, essa última semana, esses últimos 2 meses de preparação, por exemplo, pra Copinha, né, tinha um jogador super importante pro clube que tava com uma lesão de quadril. E a gente quebrando a cabeça, especialista, discute casos, tal, pra saber se ele poderia jogar ou não. Ele tem um problema anatômico no quadril e que tava sobrecarregando o pubis. Então tava com dor no pubis, tava dificultando performance, enfim, pra resumir a história. A gente mudou todo o planejamento de treino dele, fez uma aplicação com ácido no quadril para tirar um pouco dessa dor. E esse cara fez todo um sacrifício, Natal, Réveillon, tal, e esse cara jogou ontem, jogou o jogo todo, terminou o jogo chorando, porque ele não imaginava que ia conseguir jogar. Então, esses momentos que da porta para fora, poucas pessoas sabem, né? Exato. Mas, cara, para nós isso tem um valor de... E é isso que a gente fala, assim, ele foi protagonista porque ele tomou as decisões da vida dele, você foi protagonista do seu trabalho em conseguir entregar algo para ele. Então, assim, o protagonismo é muito menos o que se vê aqui fora e muito mais o que a gente faz pra gente mesmo ou pra dentro do nosso trabalho. Né? Certamente tem muita entrega por trás aí que... desse momento, dessa cerejinha do bolo. Não tenha dúvida. Né? E seja ela qual for. Independente. Né? Seja ela qual for. Assim, eu morava perto do Elton aqui, tinha uma padaria na frente de casa. O dono da padaria chegava às 3h30 da manhã para fazer a baguete que só ele fazia. Né? Justo, é a melhor baguete do mundo. E pro cara aquilo fala, não, sou só eu que faço, porque isso aqui tem um cuidado, tem tal. Então, assim, é difícil a gente medir... O carinho dele ali é incrível. A dedicação, o protagonismo dele é incrível. Então isso serve pro esporte, serve pra qualquer segmento. O cara era o dono da padaria, ele chegava às 3h30 da manhã pra fazer a baguete que só ele e ninguém colocava a mão. Então, porque ele queria que o consumidor dele tivesse aquela baguete. Olha como é louco. Exato. Genial. Cara, dava pra ficar umas 3 horas aqui. Dava. Né? Porque o papo é bom. Vai ter que voltar. Vai ter que voltar. Tem um monte de pergunta pra fazer ainda. Eu vou voltar, só tô com medo da garrafa, do cabelo tá mais branco aqui. A gente pede pra dar um Photoshop aqui. Se você quiser perguntar pra ele se o Palmeiras tem Mundial, a gente faz mais 30 segundos. Em tempo, só pra corrigir, eu falei que o técnico interino do Palmeiras era o Jorginho, mas era o Cebola. O Jorginho foi o cara em 2009 que tiraram ele, deram pro Muricy nas quartas da Libertadores. Foi. Não dá ruim pra ti depois. Jorginho Cantinho. Exatamente, tá fazendo puta trabalho. Tá Professor. Esses caras estão tudo convidados pra vir aqui. Tá tudo convidado. Também quiser corrigir aqui ao vivo, pode vir, né? É isso aí. A gente aceita. Professor, obrigado, cara. Só tenho a agradecer. Foi demais. Começamos com pesaço direito, assim, não tenho dúvida disso. Dá pra marcar mais um, porque tem história pra contar. Ficaríamos horas aqui, certamente. Não tenha dúvida. Ficamos muito felizes. Obrigado pelo convite mesmo. Cuida lá daquelas meninas lindas. Tá? Sabe que a gente é parceiro e amo de paixão essa família. E vamos estar junto, cara. Vamos junto e quando tiver a gente vai chamar mais uma vez, hein? Combinado? Eu venho com o maior prazer. Parabéns mais uma vez pelo trabalho. E falo de coração, né? Até falei pra minha esposa antes de vir aqui. Esse cara, a família dele é um presente pra gente. A gente ama vocês também de coração e
Deus Não vai fazer eu chorar aqui não, hein, mano? Dá um Pelo jeito amor de de Deus. colocar as pessoas no lugar certo da forma mais imprevisível e... Obrigado. Tamo junto. Vou voltar, hein? Vamos, voltar. pessoal, obrigado aí. Mais um episódio do Protagonismo Esporte Clube. Segue a gente na rede social. Quais são nossas redes sociais, meu amigo? Procura a gente lá, Protagonismo EC. Esse arroba tá no TikTok, tá no Instagram, tá no YouTube. Procura a gente, segue a gente em todos, assiste várias vezes em loop. A gente tá precisando de audiência nesse momento. E se tiver dúvida, pergunta, manda lá, a gente repassa e responde depois nos próximos episódios, tá bom? Um abraço aí todo Valeu, mundo, fica com galera. Deus. Nós. Fui!